Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço em que nós procuramos olhar para as notícias e pensar nelas do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia como sua forma de vida, como sua regra de prática e que segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós tivemos há pouco tempo mais uma afirmação por parte da Organização Mundial de Saúde, OMS, que trouxe alguma surpresa no que diz respeito à sua posição. O responsável pela OMS na Europa, David Nabarro, pediu aos países europeus para que evitassem a todo o custo uma nova situação de confinamento. A afirmação feita por esta autoridade diz assim: os confinamentos têm apenas uma consequência que nunca deve ser subestimada: tornar os mais pobres mais pobres. A conclusão que foi tomada então pela OMS neste momento é que os confinamentos só terão lugar ou espaço num momento extremamente curto para que as autoridades na área da saúde possam se organizar um pouco mais rapidamente, o que no caso agora não faria sentido porque já estamos há muitos meses a lutar contra a pandemia e os planos de contingência já devem estar em campo. A única outra conclusão que pode haver é que os confinamentos levam a uma quebra muito significativa da economia. Todas as estatísticas e estudos que têm sido feitos indicam que o problema da pobreza está a crescer de forma avassaladora. Há mesmo algumas estimativas que acreditam que nós vamos ter uma duplicação da pobreza até o ano que vem. Ou seja, esta é uma das consequências desta pandemia que talvez não esteja a ser muito contabilizada. Nós não poderíamos nos limitar a pensar em termos de pandemia como aquelas pessoas que eventualmente vão morrer por causa do vírus. É evidentemente que isto é triste, mas consequências bastante maiores em termos numéricos e significativas para a população mundial estão nestas duas áreas. Por um lado, a questão da pobreza e, por outro lado, a questão psicológica. Nós temos milhões de pessoas a viverem neste momento quadros depressivos significativos. Estamos a ver índices de suicídio a aumentarem, estamos a ver as pessoas a ficarem cada vez mais ansiosas e tensas e estamos a ver a pobreza a crescer de uma forma assustadora. Nós estamos a voltar atrás, digamos, muitas décadas, em poucos meses, muitas décadas no que diz respeito à luta contra a pobreza a nível mundial. Tudo isto nos leva a pensar um bocadinho a respeito daquilo que foi falado sobre o confinamento. Recentemente foi feita uma declaração, neste momento ela é apelidada a Grande Declaração de Barrington, que foi assinada por milhares de autoridades na área da saúde, médicos, enfermeiros, pesquisadores, cientistas. É claro, a Declaração de Barrington depois foi criticada por alguns meios porque diz que encontraram dentro das assinaturas falsas ou assinaturas de pessoas que não tinham nada a ver com saúde. Gente, nós estamos a falar de algo que foi assinado por muitos milhares de pessoas no mundo inteiro. E estes especialistas na área da saúde pediram, de forma muito significativa às autoridades que não façam mais confinamento, porque não é a forma de lutar e de corrigir a situação no que diz respeito à pandemia. Isto é interessante porquê? Porque há não muito tempo, portanto há poucos meses atrás, nós tínhamos afirmações categóricas a respeito do confinamento. Nós tínhamos muita gente vindo a público dizer que o governo já devia ter feito o confinamento antes. Nós vemos pessoas a dizer que o confinamento devia ter durado mais tempo, que foi muito curto. Nós ouvimos críticas de forma severas, críticas categóricas, daquelas mais pesadas possíveis, feitas contra autoridades de alguns países que disseram não ao confinamento, que tentaram evitar o confinamento porque disseram esta não é a maneira de lutar contra esta pandemia. Os dirigentes a nível mundial que assim fizeram foram categorizados como verdadeiramente diabólicos, foram pintados com as cores mais horríveis possíveis e foram classificados, de vermes para baixo por causa da sua posição, porque disseram o confinamento não é a melhor maneira de fazer isto. Países, mesmo no contexto europeu, que têm tido uma postura diferente, têm sido muito criticados, como é, por exemplo, o caso da Suécia. Afinal, no fim das contas, nós ouvimos as próprias organizações internacionais na área da saúde virem nos dizer que, afinal, o confinamento não era a melhor maneira de lutar contra isto. Não deixa de ser interessante nós ouvirmos estas posições que vão sendo alteradas. A verdade a respeito desta pandemia não é algo que nós podemos ter agora. Nós não vamos conseguir saber qual era realmente a melhor maneira de lutar contra isto neste momento.
Nós continuamos a trabalhar em cima do acontecimento e a mudar as nossas perspectivas e posições à medida que as coisas vão sucedendo. Nós só vamos conseguir saber a verdade a respeito desta pandemia daqui a alguns anos, bastantes anos, em que se vai poder finalmente olhar para trás e dizer, olha, isto era a melhor maneira de fazer, isto foi feito e pensamos que era bom e afinal não era. Por enquanto nós não conseguimos saber. Isto então deve nos levar a quê? Bem, do ponto de vista cristão, eu creio que nós poderemos pensar aqui pelo menos em 3 conclusões muito claras no que diz respeito a isto. A primeira delas é a humildade. Tem havido muita arrogância, muita vaidade e muita prepotência em fazer afirmações e classificações a respeito de todos aqueles que tomam uma postura diferente daquela que nós achamos ser a melhor. Mas diante da mudança constante, e é mesmo constante, e periódica daquilo que são as posições oficiais pelas grandes autoridades internacionais, nós devíamos nos tornar um pouquinho mais humildes nas nossas afirmações. Não temos os dados todos, não sabemos o que está a acontecer, não conseguimos ler o futuro. Devíamos ter um pouco mais de cuidado nas classificações que fazemos, tanto na afirmação segura daquilo que nós achamos o melhor, quanto na classificação maligna daquilo que está do outro lado, digamos, da mesa ou da barreira. Esta situação de nós percebemos que as coisas vão mudando e afirmações são feitas até contraditórias ou completamente contrárias ao que tinha sido feito antes, devia nos levar a uma posição de respeito. Respeito pelas posições dos outros. Pode ser que alguém tenha uma posição diferente da nossa. Pode ser que a sua posição seja mesmo contrária. E pode ser que, diante das informações que eu hoje tenho a respeito da matéria, a posição desta pessoa seja profundamente errada. É aquilo que eu sei neste momento. Mesmo assim, eu devia ter algum cuidado naquilo que vou fazer ou na minha postura em relação a esta pessoa. Porque pode ser que dentro de muito pouco tempo eu tenha estas informações, ele tenha estas informações, ou outros nos venham dar informações que afinal nos fazem engolir em seco e dizer não devia ter dito o que disse, não devia ter me portado como me portei, não devia ter tido aquela atitude. Esta situação devia nos levar a desenvolver uma postura de prudência. Cuidado naquilo que nós afirmamos, não é? Atenção nas declarações. Moderação naquilo que é a categoria daquilo que nós dizemos. Nós estamos todos a lutar com a mesma situação. Podemos dizer que estamos todos, e aqui todos é mesmo a humanidade inteira, dentro do mesmo barco. E devíamos pelo menos pensar nisto. Vamos remar na mesma direção. O facto, temos repetido isto aqui com alguma insistência, é que nem todos temos a capacidade de poder tomar decisões. Nós não somos autoridades. Nós estamos apenas criticando aqueles que estão em posição de poder tomar decisões. Acreditamos que estão a tentar fazê-las da melhor maneira possível. Nós podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é importante porque se cada um fizer a sua, certamente vamos estar a contribuir. Estas mudanças nos fazem perceber que o homem não tem todas as verdades. E a ciência na qual nós tanto confiamos muda de opinião e ao mudar de opinião talvez tenha posturas que são verdadeiramente contrárias. O cristão entende tudo isto dentro daquilo que são os ensinamentos do Senhor Jesus, de que nós devemos ter cuidado na nossa maneira de falar, devemos respeitar a posição dos outros, devemos ter uma postura de cuidado e de amor e de oração até por aqueles que se levantam para ser nossos inimigos. Esse foi o ensinamento de Jesus. Se essa for a nossa postura, certamente vamos ter uma maneira de conviver melhor. Iremos contribuir para uma atitude menos amarga, menos polarizada da nossa, digamos, da nossa convivência atual, que é aquilo que estamos a ver a nível geral em termos de humanidade. Que a nossa postura possa ser uma postura de paz. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E certamente esta é uma afirmação que nós queremos que seja feita a nosso respeito.